Vamos mudar de assunto então, mas continuo por aqui. Não bastasse a dificuldade que os mais pobres têm em comprar produtos básicos, gente, para dentro de casa, uma situação inédita também pode acontecer com quem ganha um salário mínimo e meio. Esses trabalhadores vão ter que pagar imposto de renda se a tabela atual não for atualizada. Essa informação é dele, Fernando Nakagawa. Naka, explica pra gente então por que a mordida do leão está cada vez maior. O dente deste animal não para de crescer, principalmente para os salários das pessoas que têm salários menores, Roberta. A atualização da tabela do imposto de renda é um grande assunto econômico. Vários governantes prometem atualizar a tabela, mas o fato é que faz muito tempo que a gente não vê uma atualização. E aí, o resultado disso, quem ganha menos acaba pagando mais imposto de renda efetivamente. A gente preparou uma tela aqui, Roberta, que mostra a historinha. Opa. Duas histórias aqui. A gente tem duas linhas neste gráfico que começa em 1994. Roberta não era nem nascida nesse ano. Foi quando criaram o Plano Real e é a nossa moeda que a gente usa até hoje no nosso bolso. São duas linhas. A primeira, essa daqui mais alta, em azul, é o valor inicial da incidência do imposto de renda retido na fonte, aquele que você paga no contra-cheque ou no Olerite se você for de São Paulo. E a linha vermelha é o patamar do salário mínimo. O salário mínimo começa lá em 94 em R$ 70. Na época, só pagava imposto de renda quem ganhava acima de R$ 561. Então, em 1994, você precisava ganhar 8 salários mínimos para ser mordido pelo leão. E aí os números vão sendo atualizados com o tempo. O salário mínimo é atualizado todo ano pela inflação, às vezes tem aumento de renda efetivo ali, real. E a tabela do imposto de renda, a gente vê que tem uns degraus assim que são compridos, porque os governantes não atualizam essa tabela do imposto de renda. Então, o que aconteceu? No ano 2000, por exemplo, já quem ganhava 6 salários mínimos já pagava imposto de renda. Depois, em 2010, aqui, quem ganhava 3 salários mínimos já era abocanhado pelo imposto de renda o salário. Em 2017, 2 salários mínimos já pagavam o imposto de renda. E agora a gente está neste finalzinho do gráfico, Roberta. Atualmente o salário mínimo é de R$ 1.212 e paga imposto de renda quem ganha a partir de R$ 1.900. Então, 1,6 salário mínimo já paga. Se for confirmado o valor que o governo, o Ministério da Economia, projetam para o ano que vem, de salário mínimo, em R$ 1.310, neste caso, pela primeira vez na história, quem ganha um salário mínimo e meio passaria a pagar o imposto de renda. E aí tem uns dados interessantes. Segundo o Sindicato dos Auditores Fiscais, a defasagem dessa tabela, dessa linha azul, é de 134%, ou seja, deveria ser mais que o dobro o primeiro patamar do imposto de renda por causa da inflação, não está acompanhando a inflação. E 15 milhões de brasileiros hoje pagam imposto de renda e não deveriam se essa tabela tivesse acompanhado a inflação. E eles calculam que a cada 1% de inflação, a arrecadação do governo federal cresce mais ou menos 2 bilhões de reais. No ano passado, a gente teve uma inflação de 10%, então pode contar uns 20 bilhões de reais a mais nos cofres do governo só por não atualizar a tabela, Roberta. É o jeito mais fácil de conseguir dinheiro para os cofres públicos. E não tem nenhuma movimentação do governo para atualizar essa tabela. Pois é, atualmente em 2022 não tem, mas no ano passado, vamos lembrar que o governo federal, a equipe econômica, até mandaram um projeto de lei para o Congresso Nacional para atualizar essa tabela. E passaria, o valor aqui azulzinho, passaria para R$ 2.500. Seria um aumento de 31%. Mas esse texto passou na Câmara e está paradinho, estacionado no Senado. Precisam senadores acelerar esse texto. Eu procurei o Ministério da Economia e disse que não vai comentar esse tema, porque não é muito bom para eles, né? Com certeza, não. Naka, obrigada.